Na fila da informação, Jackson Silva. A Polícia Militar faz uma mega operação para prender criminosos que praticam assaltos na Zona Sul. Tá aí as imagens. Jackson, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, essa ação tem como objetivo enfraquecer duas facções criminosas, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. Daqui a pouco eu volto dando detalhes dessa grande operação. É com você, Isabelle Benito. Eu vou com o Jackson Silva porque não para, a operação não para, né, Jackson? Mais uma vez, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. É uma resposta, sim, contra essa ação criminosa, Isabelle Benito. Essa operação começou às 5 horas da manhã, estamos aqui no Pavãozinho. Vou te mostrar como tudo aconteceu. Vem comigo, Pedro Mota. Os policiais entraram por este acesso, tá? Estavam a caminho da parte mais alta do morro. Não teve confronto, tá, Isabelle Benito? Os traficantes lançaram fogos para anunciar a chegada dos policiais. Os policiais avançaram. Mas quero mostrar para vocês, Isabelle, apesar de não ter tido confronto, a gente observa que essas paredes aqui, esse muro, ó, há várias marcas de tiros por toda parte. Significa que é uma área extremamente violenta, perigosa, onde traficantes ficam fortemente armados. Mas você imagina só, por que não teve confronto? Logicamente, os traficantes já sabiam que a polícia ia dar uma resposta. Sabe por quê, Isabelle? Há mais de um mês que os moradores daqui da Zona Sul do Rio não estavam aguentando mais. Diversos bandidos fazendo arrastões nas praias da Zona Sul do Rio. Houve uma resposta, Isabelle Benito, além da prisão desses bandidos. Na semana passada, Isabelle, hoje também teve prisão e apreensão de menores, tá, Isabelle? Daqui a pouquinho vou contar detalhes, tá, sobre a investigação, quem são esses bandidos e como é que eles estão articulando, tá, para roubar aqui na região. Isabelle. Celo Carregosa, a gente está vendo aí na tela para vocês, esse é o MV, assustadaço com a polícia, mas muito corajoso em fazer os esquemas. Detalhe, me corrija se eu estiver errada. Eu já sei o que você faz no verão passado. A Polícia Civil já mapeou esses caras. Primeiro que eles agem em alta temporada, quanto mais gente, mais demanda, mais bando. Por quê? Conseguem te chavar para a polícia não fazer, não ter o tirocínio de pedir documento. Porque se a polícia te parar, irmão, você não tem que ficar bravo. Você não deve nada para ninguém, você pega seu documento, é o papel da polícia. Mas eles andam em bando em alta temporada. Final de semana, sábado, essa era a estratégia que o MV tramava. Aí, deschavava os maiores. Lembra quando eu falei que o que deu no seu Marcelo Benchimol era maior de idade? Eu cravei que era maior de idade. Maior, 22 anos, também foi preso pela polícia, o Vitor, o tal do Victor. E aí, o que acontece? Simplesmente agora, eu quero trazer uma discussão aqui pra você. Esse é o Victor, que foi o que deu o soco no seu Marcelo Benchimol, que poderia ter morrido como a Dona Lala, como o fã da Taylor Swift, como outros turistas que já morreram em frente à catedral, seja onde for. Esse bando, ele age da mesma forma. Esse é um nojo. E pra mim, o que deu no seu Marcelo Benchimol é o mesmo grandão ali, ó. É o Vitor, é esse que tá aí, ó. É o socão no Marcelo. Esse bando de abutre, ele simplesmente, ele age com o comando de quem não tá. Eu falei isso aqui. Deschava maiores entre menores. Age sempre tentando se deschavar no meio da multidão. Ou seja, verão é onde eles fazem a safra deles. E mais, tem um porém aí. Você acha que o MV, o zoião assustado, ia conseguir organizar o bando, que segundo a polícia ele é o mentor de tudo, organizava tudo, pra onde os caras iam, que hora começava o arrastão, sem o dono da área aceitar que eles agissem ali? Não, exatamente, até porque ele tem que passar para algum lugar a coisa que está sendo subtraída, né? Normalmente vai passar pelo local mais fácil, né? Porque existe uma indústria para receber os produtos. É um crime organizado, né? Tem. Toda a estrutura criminosa tem uma organização. E assim, qualquer prática criminosa, você tem que ter uma organização. Porque você tem que ter alguém para... você não está pegando dinheiro em espécie só ali. Você está pegando celular, está pegando joia, está pegando várias coisas que precisam ser repassadas. Então você tem outras pessoas por trás que fazem também essa parte de receptação, que fazem essa parte também justamente de movimentar essa dinâmica criminosa que a gente está assistindo aí, né? A gente está vendo aí as imagens. Jackson Silva, essa operação que você está acompanhando é do quê? É para quê?
Isabelle, só informando, tá, que essa ação acontece em várias comunidades. Primeiro aqui no Pavão Pavãozinho e na Ladeira dos Tabajaras, as duas controladas pelo Comando Vermelho. E também na Babilônia e no Chapéu Mangueira, controlados pelo 3º Comando Puro. Agora imagina só, duas facções criminosas, o porquê que estão sufocando essas duas facções criminosas. Porque investigações apontam que bandidos dessas duas facções estariam planejando arrastões aqui na zona sul do Rio. Agora, Isabelle, se pergunta por que eles faziam isso e como é que esses bandidos agiam. Não era de qualquer maneira não, tá? Não era bandido comum, bundão, não. Isabelle, eles articulavam isso. Cada um tem uma função. Um ia roubar, o outro observava se tinha policial no meio e também atiravam, tá? Inclusive bandidos treinando, Isabelle, atirando em paredes. A gente viu em várias redes sociais eles treinando e também usando facas para assaltar as pessoas aqui da zona sul do Rio. Ô Jackson, e a gente está vendo aí nas imagens, lembrando que os outros foram presos na Baixada, mas então a polícia, assim como em outros casos, em outros verões passados, sabe também da atuação com o aval do tráfico dessas comunidades. Eles sabem que esses jovens são cooptados dessas comunidades, esses covardões, esses abutres, né? São bandidos que já agem, já conhecem a área de atuação aí, inclusive sabendo até, pela informação que eu tenho, onde fica o segurança presente, onde estão estacionados, fazendo mapeamento de onde está a polícia na localidade, né? Isabelle, os bandidos usam vários artefatos, artifícios. Usam motos para saber onde está a localização dos policiais militares e também são da Baixada Fluminense e também de comunidades da zona norte do Rio. Por exemplo, o Jacarezinho e Morro da Mangueira. A polícia já investigou que são bandidos de lá. Eles recrutam menores de idade. Por quê? Menor de idade, ele é apreendido, mas lamentavelmente, dificilmente fica preso, né, Isabelle Benito? Então, assim, eles recrutam esses menores para agir, né, na zona sul do Rio, roubar as pessoas e depois tem o lucro entre eles. Você observa aqui, por exemplo, os policiais, quando entraram aqui, entraram com bastante cuidado, porque nesse horário os moradores começam a sair para trabalhar. Você vê aqui alguns moradores tomando banho, se refrescando, porque está muito calor aqui, tá, Isabelle? Mas o objetivo era exatamente esse, tá? Prender bandidos que assaltam aqui na praia de Copacabana e em outras áreas também na zona sul do Rio. Isso daí já foi mapeado em outras épocas, Marcelo Carregosa, com o plano de verão, inclusive com a Polícia Civil, com várias câmeras para fazer essa identificação lá atrás, na época dos arrastões das praias. Lembra disso? Exatamente, assim, aquele filme que eu já vi, Sessão da Tarde, que vale a pena ver. Repetido. E porque lida com um problema que a gente tem, que é a incapacidade da gente conseguir gerir e administrar a questão de menores infratores e reincidência criminal de determinados crimes. Que é o que a gente vê por conta de questões legais, que a pessoa bate e volta. A gente tem o caso da Taylor Swift, o cara comete o crime no dia 18, é liberado dia 19, dia 20 mata o fã. E assim, a gente tem uma questão que realmente isso tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, tem que ser entendido. Porque a gente tem aqui no Brasil ainda muito uma influência de achar que muito do crime é explicado diretamente pela desigualdade social. Desigualdade social, problema, pobreza, explica criminalidade? Explica até uma parte, mas existe muito país pobre, inclusive... A violência não. E outra coisa, muitos países mais pobres que o nosso, inclusive nossos vizinhos, não têm as taxas de crime que a gente tem. Esse ano a gente foi, não sei se você sabe, a gente foi campeão, né? Não sei se você de casa sabe do que a gente foi campeão. A gente foi campeão de homicídio no mundo. Absurdo. Então, assim, para você ver a gravidade, a gente tem um problema de violência social espalhado. Que mata. Então a gente tem que saber lidar e mecanismos para saber lidar. A gente tem esse problema já mapeado há séculos, que não depende da polícia, porque se você, novamente, e também não depende do judiciário, do MP, porque você tem uma situação que é adolescente infrator, a apreensão de adolescente infrator, você vai ter vários praticando de forma reiterada crimes, ou seja, todo verão ele pode, mesmo sendo apreendido, ele no outro verão ele vai estar respondendo em liberdade, e aí trazendo até uma outra história, recentemente, não sei se todo mundo está vendo, o que está acontecendo na Suécia. A Suécia, até 5 anos atrás, era um dos países mais seguros do mundo. A coisa desandou ali de uma forma que só esse ano já teve 140 atentados à bomba, vários homicídios, criminosos entrando em casa de grupos organizados, matando, esquartejando pessoas do nada.
Ou seja, sabe o que a Suécia está falando? Tudo bem que a gente está falando de um país de 10 milhões de habitantes, muito mais rico proporcionalmente. Eles lá já estão sentando falando que a gente tem que agora lidar com uma nova realidade que a gente não estava preparado até então. Que é essa violência. Não existia. Violência. Exatamente. O policial cascudo sueco, até então, ele era especialista em visitar idoso para tomar cafezinho, porque ele nunca tinha dado um tiro na vida. Ou seja, agora o cara está tendo um confronto. E eles estão mudando toda a legislação de lá para se adequar a essa nova realidade, para poder voltar a ser o que era antes. Ó o dedinho de Jackson Silva. Fala, Jackson, a última informação. Diga. Isabelle, só para complementar essa conversa entre você e o doutor Marcelo Carregosa, lembra daquele caso que um primo matou a menina de 4 anos em Nova Iguaçu? Você lembra disso? Pois é, esse bandido também roubava aqui em Copacabana, Isabelle Benito. Para ter uma ideia, tá? São bandidos da Baixada Fluminense e também de comunidades da zona norte do Rio. Isabelle. Só para te falar, o MV estava com mandado de prisão por roubo com prática de grave ameaça e violência. Só para você ter uma noção. Jackson Silva, qualquer informação, a gente volta contigo. A gente vai ver a reportagem completa desde cedo. O Jackson tá de colete porque ele tá na comunidade, uma delas. Mas desde cedo ele acompanha o trabalho da PM. Rodou. A ação aconteceu em 4 comunidades da zona sul do Rio. Enquanto veículos blindados ficavam em pontos estratégicos, policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora avançaram pelas favelas à procura dos bandidos. No morro Pavãozinho, em Copacabana, os PMs apreenderam 2 escopetas e drogas. O material estava na localidade conhecida como Vietnã. Armas também foram apreendidas no Morro dos Tabajaras, que fica no mesmo bairro. Essas comunidades são controladas pelo Comando Vermelho, mas também houve ação em favelas dominadas pelo 3º Comando Puro. Entre elas, o Morro Chapéu Mangueira e Babilônia, localizadas no Leme. A ação teve como objetivo prender pessoas ligadas aos arrastões na zona sul da cidade. Investigações apontam que os bandidos recrutam adolescentes para praticar os assaltos e todos são treinados. Cada um tem uma função específica para atuar na ação criminosa. Os jovens, eles atuam em grandes grupos em que cada um desses jovens tem uma função. Um observa, o outro distrai os turistas ou até a população de Copacabana, enquanto outros cometem os furtos e roubos. No dia 2 de dezembro, um grupo de jovens fez assaltos em Copacabana. Na ocasião, o empresário Marcelo Benchimol, de 67 anos, foi agredido e desmaiou depois de ser nocauteado. O responsável pela agressão foi identificado como Vitor Hugo Jobim, de 22 anos. Ele foi preso na semana passada, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, Vitor seria comparsa de Marcos Vinícius Pereira, o MV, de 21 anos. O jovem também foi preso na Baixada Fluminense. O criminoso foi capturado na terça-feira. Ele estava escondido na casa do pai, em Mesquita. Segundo a polícia, Marcos é apontado como líder de uma quadrilha de assaltantes que pratica diversas ações criminosas na zona sul do Rio. De acordo com as investigações, MV confessou informalmente aos policiais que estava do outro lado da rua quando o empresário foi agredido. Marcos também seria o responsável por aliciar adolescentes de várias comunidades para praticar os crimes. Os investigadores afirmam que os menores eram escolhidos em várias comunidades. Depois de praticar os crimes, eles fugiam em direções diferentes, dificultando o trabalho da polícia. MV tem uma longa ficha criminal, com pelo menos 8 anotações por roubos e furtos, e estava foragido da justiça. A primeira passagem dele foi em 2018, quando tinha 16 anos. Marcos Vinícius chegou a ficar preso por 2 anos por roubo, mas foi solto em fevereiro desse ano. Ele também é investigado por participação na morte do auxiliar de imigração, Leonardo Alves Quintanilha, de 28 anos. A vítima foi alvo de ladrões em um ponto de ônibus no dia 28 de novembro, no centro do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da ação desta quarta-feira é garantir a segurança dos moradores, turistas e trabalhadores da região. Os presos e as armas estão sendo levados
para a delegacia do bairro. Nós vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. A previsão de quando vai acabar essa operação. E eu não tô entendendo, bebê, explica pra gente, porque você é tão movimentador, você anda tanto. Você tá parado nessa parede aí pichada, sei lá eu, tanto tempo, que eu tô achando que você tá sentindo um terreno meio ainda não tão, né? Que você tem experiência de terrenos conflagrados ou deflagrados? Eu nunca sei, conflagrados, né? Mais uma vez, boa tarde, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, estamos aqui por uma questão estratégica, tá, Isabelle? Há policiais sim lá em cima, mas esse aqui é um ponto mais seguro, tá, Isabelle? Então, vamos falar com o capitão Santos, que é o responsável por essa operação, para explicar pra gente o objetivo e também como esses bandidos atuam nessa região. Muito obrigado pela sua participação. Tem esse objetivo de prender esses bandidos, mas também a Polícia Militar já sabe como é que é a atuação deles e são preparados, né? Boa tarde, Isabelle, boa tarde, Jackson, boa tarde a todos do estúdio. Jackson, esses jovens eles já estão atuando em Copacabana, como nós vimos aquelas imagens horríveis desse empresário que foi vitimado. E nós percebemos que eles atuam em grandes grupos, a partir do qual um ou outro faz a observação, enquanto outros dos jovens, eles cometem os roubos e furtos. Isabelle Benito. A gente está vendo aqui as imagens, não só da gente ter as duas prisões feitas pela Polícia Civil. Comandante, boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Mas principalmente também a atuação da polícia nesse momento, nessas comunidades próximas a esses locais onde aconteceram esses arrastões, que assustaram bastante, principalmente pelas imagens. E, é claro, a imagem mais forte, atacando a mulher e o comerciante, o empresário Marcelo Bestimol. Essas operações vocês vão fazer de forma mais contínua nessas comunidades próximas a esses locais onde no verão a gente sabe que tem mais concentração de gente? Bom, Isabelle, a operação da Polícia Militar partiu da Secretaria de Polícia Militar com o apoio da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Nós empenhamos 117 policiais nessa operação em busca desses jovens criminosos infratores, também para coibir esse tipo de crime nesse momento de festas de fim de ano, Natal, onde a população e os turistas aumentam muito o fluxo de pessoas em Copacabana. A Polícia Militar também recebeu informações de como que eles agem, né? Eles treinam também para praticar os assaltos aqui em Copacabana. Jackson, eles treinam, eles observam, em todo lugar do bairro eles percorrem, onde eles veem a oportunidade, eles fazem as ações. E correm para que ninguém possa perceber para onde vão, né? Geralmente eles correm em sentido contrário ao fluxo da via, tornando mais difícil a atuação da polícia. Isabelle, só para ressaltar que essas ações acontecem em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando Puro. Ou seja, são bandidos dessas regiões que vêm para cá, para Copacabana, para outros bairros da Zona Sul do Rio, para praticar os assaltos. Só que a polícia já sabe que esses bandidos são de Jacarezinho e também do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Por isso, todo o trabalho intensificado do qual a gente acredita no trabalho da polícia, das polícias, em relação à blitz, em relação à abordagem. Você, como sociedade, não tem que questionar a abordagem policial dentro da legalidade. O papel de abordar a população, e se eu for abordada pelo comandante, o meu papel como cidadã é simplesmente pegar minha carteira e mostrar minha identidade. Esse é o papel deles. A gente meio que inverte os valores das histórias, porque a gente sabe que isso é um trabalho em conjunto e não é uma fácil solução. É você apoiar trabalho de polícia dentro da legalidade das polícias. E é isso que esse programa faz e sempre fez, né? É isso. Jackson Silva, obrigada pelas informações. Comandante, bom trabalho aí, que tem muito ainda, o verão nem chegou.